qual é a importância da cultura dentro da família? Será que devo praticar alguma espécie de proselitismo cultural na minha própria casa? Sempre muito preocupado com as coisas certas que os meus filhos devem ler e ouvir e ver. Como é que, em termos práticos, eu posso convencer os miúdos que ler o Huckleberry Finn é mais interessante do que ver A Única Mulher? Ou como explicar aos miúdos que a única mulher que tem uma enorme popularidade lá em casa, porque os miúdos, não porque nós vejamos, mas porque os miúdos veem quando vão à casa dos avós e depois querem ver à força mais um episódio, como explicar-lhes que aquilo não é a forma mais elevada de cultura e de arte a que eles podem inspirar. E eu acho que esta pergunta tem uma resposta menos fácil do que parece, porque de facto a única mulher tem grandes poderes e mais do que isso, a questão que eu gostaria de abordar aqui, porque realmente tem sido um tema no qual eu tenho pensado bastante, é que eu cada vez mais acho que a busca do conhecimento puro e simples, que é a mera acumulação de conhecimento e de obras culturais, digamos assim, sejam livros ou filmes ou discos ou o que seja, pode não me dar nem a mim nem aos meus filhos aquilo que mais me interessa. E de forma muito elementar, isto é mesmo muito elementar, não é? Porque isto são... Basicamente eu não tenho formação em coisa nenhuma, quer dizer, sou licenciado em Ciências da Comunicação, que é mais ou menos o mesmo que não ter formação em coisa nenhuma. Eu diria que há 3 formas de encarar o mundo intelectual e que convinha destrinçar. Por um lado, que é a inteligência, por outro lado, o conhecimento e, finalmente, o conhecimento aqui num sentido de ser culto e finalmente, a sabedoria. E estas categorias, cada vez mais eu deparo com isso na minha vida, não são de todo sobreponíveis. Eu nasci em Porto Alegre, portanto eu vim para Lisboa com 18 anos e vinha de um meio de filhos de funcionários públicos e foi quando cheguei a Lisboa e por causa do meu percurso profissional que eu comecei a contactar com pessoas mais cultas e muito mais cultas do que eu, mas curiosamente percebe-se rapidamente que realmente ter muita cultura não é necessariamente ser muito inteligente. Não é necessariamente ser muito sábio e ao mesmo tempo as pessoas podem ser muito inteligentes e não serem muito cultas e não serem nada sábias, ao mesmo tempo que a sabedoria pode não envolver uma grande cultura, embora aí acho que já envolve uma grande inteligência. Portanto eu diria que dentro destas 3, inteligência, conhecimento e sabedoria, eu realmente colocaria a sabedoria no cimo da hierarquia. Ou seja, o tempo da cultura entre nós é muitas vezes entendido como um tempo de conhecimento, um tempo para ler mais, para aprender mais, para ver mais. Mas embora o conhecimento me interesse bastante, ele realmente, como eu estava a dizer, pode não conduzir àquilo que mais me motiva e àquilo que mais interesse tem para a minha vida. Enfim, deixem-me de qualquer forma, para não causar confusões, fazer um grande elogio à cultura enquanto conhecimento das coisas, mesmo que seja na sua dimensão mais isolada. Eu ainda esta semana estava a ler alguns dos textos que o Frederico Lourenço reuniu num novo livro dele chamado O Lugar Supraceleste. São os textos, por acaso, textos publicados no Facebook, lá está, mas estranhíssimos textos publicados no Facebook. Ele agora reuniu num livro muito interessante e ele citava o Voltaire num texto intitulado A Necessidade Absoluta de Supérfluo. E ele dizia, isto são palavras de Voltaire, o supérfluo, coisa muito necessária. E isto vinha de um poema que era um hino à nossa civilização e à necessidade absoluta de arte na nossa vida, lá está, por muito supérfluo que essa necessidade possa aparecer. E mesmo o padre Tolentino Mendonça, que suponho que esta casa bem conheça, tem um texto, aliás eu diria que esta é de facto uma das suas preocupações mais regulares, intitulado Reconciliar-se com a Beleza, onde diz, e a meu ver muito bem, que sem a beleza a experiência cristã permanece incompleta. Todos nós, aliás, conhecemos uma das mais belas passagens do Evangelho, quando num jantar com Lázaro, Marta e Maria têm atitudes muito diferentes. Uma, Marta, a trabalhadora, não é? Aquele papel que nós valorizamos tanto na nossa sociedade, e a outra, Maria, que derrama um óleo perfumado muito caro sobre Jesus e que depois é repreendida por Judas Iscariotes, a dizer porque é que este bálsamo não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres. E Jesus discorda, com uma frase terrível e muito politicamente incorreta em 2015, que diz: pobres sempre os tereis, mas a mim nem sempre tereis. Que é uma outra forma de dizer, acho eu, que nem só de pão vive o homem. E ao mesmo tempo também a própria pastoral da cultura
nasce, não é, da Constituição Gaudium et Spes, que tem uma frase muito bonita quando diz que a boa arte levanta o espírito a Deus e torna o seu conhecimento mais manifesto. E tudo isto me parece absolutamente indiscutível. Mas aquilo que eu queria falar aqui, que eu gostava depois de lançar também para vos ouvir desse lado, para só não me estarem a ouvir a mim, é que ao mesmo tempo existe aquela pergunta que fica um bocadinho por cima das nossas cabeças, que é uma pergunta que surge depois do Holocausto, e há um texto até do Günter Grass, foi editado pelo Dom Quixote, uma coisa chamada Escrever depois de Auschwitz, que parte de uma célebre frase do filósofo Adorno que diz: escrever um poema depois de Auschwitz é bárbaro. E é como se põe-se que depois de Auschwitz é como se o excesso de beleza se tornasse uma coisa ofensiva. Porque, como toda a gente sabe, os SS, os nazis estudavam música clássica, escutavam música clássica, havia até pequenos ensembles de judeus nos campos de concentração, antes de enviar os inocentes para as câmaras de gás. Ou seja, nem a inteligência nem o conhecimento verdadeiramente salvam coisa nenhuma. E o que salva, deixando de lado aquilo que mais provavelmente interessa à Assembleia, mas é só mesmo para vos chatear, aquilo que na minha modesta opinião pode fazer a diferença é a questão da sabedoria, enquanto forma de fazer a ponte entre uma estética e uma ética. E isso te parece muito, lá está, quando eu na minha vida conheço demasiada gente culta que é muito infeliz e que tem de facto poucos instrumentos para lidar com o dia-a-dia e com a realidade. É como se em vez daquilo que eles leem e aquilo que eles estudam servisse para lhe dar mais esperança, fosse quase uma maneira de, já que estamos em Fátima, de achar que isto é um vale de lágrimas. E portanto quase de ir para uma direção mais depressiva num movimento que acaba por ser contraproducente. Como evitar esse movimento é uma coisa que me preocupa muito. E eu acho mesmo que fechado em si este lado estético é quase uma espécie de deleite onanista. E é por isso que a sabedoria, ou para ser mais exato, há uma expressão que o Aristóteles usa chamada phronesis, que é a sabedoria prática, que é a habilidade para nós agirmos de maneira acertada. Isso cada vez mais me interessa e é um bocadinho isso que eu procuro legar aos meus filhos. Ou seja, de pouco me vale eu saber muito, ter muitos livros, se isso não iluminar o meu agir e não me trouxer algum consolo para a minha vida. Uma pessoa culta tem imensos instrumentos à sua disposição, mas o salto do conhecimento para a sabedoria é sempre um enorme desafio. E é um desafio que nem todos conseguem ultrapassar. Quem se mexe no meio da cultura portuguesa rapidamente percebe que é um meio tão paroquial, mesquinho, verrinoso como qualquer outro, como o meio, se calhar, das cabeleireiras da minha terra. Espero que não haja aqui nenhuma cabeleireira. Ou seja, a acumulação de livros, de facto, não produz sábios. E é claro que quando eu falo em sabedoria acabo por estar a falar, mesmo sem o dizer explicitamente, das 4 virtudes cardinais da prudência, da temperança, da fortaleza e da justiça. E a cultura que nós consumimos deve ser um depósito de conhecimento, eu não tenho grandes dúvidas disso, mas em comunicação com essas virtudes e não uma coisa fechada em si mesma. E então acho muito que este é o meu objetivo de pai, e depois nós podemos ver de forma como é que isto se concretiza. Provavelmente não se concretiza nada, por isso é que eu estou com tantas teorias, é para praticar pouco, mas que é, eu enquanto pai, é não apenas deixar espaço para a cultura, mas como tentar transformar essa cultura em sabedoria, que é a tal forma de injetar a ética na estética. E por isso isso pode transformar numa frase que depois correu muito, foi o último texto, pensou que a Maria José Nogueira Pinto publicou antes de morrer, uma frase que era muito bonita, que é: como transformar uma boa vida em vida boa.
E isso é muito uma preocupação minha, porque eu à minha volta, felizmente nós, apesar da crise e apesar de tudo, há um meio burguês em que a maior parte de nós se move, não é? Que é o meio que também nos dá ao luxo de podermos estar aqui numa sexta à tarde, num belíssimo auditório como este, a ouvir um palerma como vai falar destas coisas. Como é que à nossa volta realmente há tanta gente com boas vidas e que não se transforma necessariamente em vidas boas, mesmo para os próprios. Nem sequer estou a falar propriamente da entrega ao outro, ou nós íamos todos para os bairros pobres ajudar os que menos têm. É mesmo dentro da sua própria vida, as pessoas que têm a tal boa vida não conseguirem essa transformação para a vida boa. E basicamente, se eu tivesse que dizer qual é a minha preocupação, ou seja, de como unir esse tempo da cultura ao tempo da família, é mesmo com essa preocupação de transformar a boa vida em vida boa. Só para vocês perceberem um bocadinho a minha posição, porque eu não vou, quer dizer, acho que só para eu ser claro em relação à minha fé, eu sou uma pessoa a quem o dom da fé foi dado de forma muito parca. Portanto, Deus Nosso Senhor foi muito pouco generoso comigo em relação ao dom da fé, porque eu acho que é um dom. Neste sentido, eu sou uma pessoa que, não vos vou estar aqui a contar a minha história toda, porque seria, até nem é aborrecida, mas enfim, seria muito longa. Mas eu, quer dizer, eu não tive propriamente uma grande educação católica, tive um período de grande ateísmo na minha adolescência, e depois houve um período de conversão, em que aí houve uma parte muito ativa minha, fiz parte de equipas, dos convívios fraternos e tudo isso, até que chegou uma altura da minha vida que eu senti que me estava a forçar no meu proselitismo, lá está. Eu não tinha convicções suficientes para andar a pregar aos outros, a pregar as convicções cristãs, digamos assim, as convicções católicas, segundo estão inscritas no catecismo, porque eu duvidava excessivamente. Eu às vezes, quando quero provocar, digo que sou um católico ateu. E depois um dia descobri-me bem acompanhado por Graham Greene, disse isso de si próprio, mas não foi copiado, descobriu mais tarde. Ou seja, eu tenho muita dificuldade em acreditar, mas sinto que tudo me interessa, e a minha vida tem sido uma espécie de bailado em que eu ando a pisar os pés de Deus Nosso Senhor com muita frequência, mas é um bailado de aproximação e afastamento que eu tenho a certeza que me há de perseguir até ao final da minha vida, acho eu, e sem saber qual é que é o final. Agora, mas isso ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que vai à missa aos fins de semana e tudo isso, portanto sou um caso estranho, mas é só para me posicionar em relação àquilo que é a minha resposta, porque é verdade que eu estou dentro sem estar completamente dentro, mas resisto imenso, foi por isso este introito, a um discurso que eu acho que é excessivamente defensivo da parte da Igreja, em que traça um retrato demasiado negativo daquilo que é o mundo nos dias de hoje. Acho isso profundamente errado. Até porque uma das coisas muito bonitas do catolicismo é acreditar que a revelação vai sendo feita ao longo da história, que é uma ideia maravilhosa e, portanto, que nos obriga a estarmos permanentemente abertos para a surpresa do mundo e àquilo que nos podes dar. E eu acho que, hoje menos, aliás, acho que nesse aspecto o Papa Francisco é também uma extraordinária levada de ar fresco, é preciso abandonar esse lado defensivo em que nós tendemos a passar a nossa vida de dedo apontado ao mundo, a dizer, esta desgraça, isto já não é nada como no meu tempo. Meu Deus, o mundo está perdido. Quando olho lá, eu há bocadinho estava a falar do Frederico Lourenço, ele no livro dele, ele escreve, já o Hesíodo, que foi um poeta grego, já ele dizia, as gerações, estas gerações, as novas gerações são uma desgraça, dizia o grego Hesíodo. Portanto, as gerações são sempre uma desgraça, elas estão para trás. As novas, mas hoje em dia, não percebes, já não têm os mesmos valores de antigamente, e andamos a dizer que isto está. Os gajos novos já não são. Eu tenho dúvidas que nós vivemos num mundo secularizado, e isso é uma coisa que me entristece
no sentido em que eu acho que é uma perda. É uma outra conversa. Eu acho que é uma perda porque eu acho nós hoje em dia temos o lado de personal trainer para o corpo, não é? Está imensa moda, um personal trainer e a igreja, independentemente da fé que nós temos ou não em Deus Nosso Senhor, é um personal trainer da alma. E as pessoas que quando existe um grande afastamento e portanto uma excessiva secularização, nós andamos a mandar estupidamente borda fora um conhecimento acumulado de milénios, e isto é independentemente da fé, não é? Quem tem imensa fé tem a sorte, tem essa graça de ter sido abençoado com ela, mas mesmo para quem não tem essa fé, estar a mandar borda fora um conhecimento acumulado de milénios, não é? De pessoas que andam a pensar no espírito e na alma, porque isto continua a ser igual, nós continuamos a nascer e vamos todos bater a bota, não é? E vamos todos morrer, portanto, a essência disto continua a ser como, lá está, viver ter uma vida boa durante o tempo que nós cá estamos. E, portanto, perder esse conhecimento acumulado acho terrível. Donde a matriz cristã, para mim, é fundamental. E tenho dúvidas só em relação à pergunta do supérfluo, por isso pedi para concretizar, no sentido de que não venha agarrado a um lado negativo de estas coisas materiais, porque isto é bonito, estas preocupações excessivamente materiais dos dias de hoje, o mundo está perdido. Eu resisto a isso, profundamente mesmo. Acho que é um discurso muito negativo que nós às vezes temos sobre as pessoas. E eu não quero passar isso aos meus filhos, isso, evidentemente, eu escrevo no jornal e levo metade do meu tempo a protestar contra as coisas que estão erradas, atenção, não. Mas é um protestar contra as coisas erradas, mas tendo a convicção de que as coisas boas são melhores que as más. Em 2015 isto está melhor do que em 1915, aliás, estávamos no meio da Primeira Guerra Mundial, mas está melhor do que em 1815. Apesar do recuo em muitos aspectos negativo, evidentemente, em questões da fé e da secularização do mundo, mas isto não está pior. Por exemplo, estava-me a falar dos casais, nós, por exemplo, falamos nos divórcios. Claro que há imensas reticências, eu acho que sim, que há um lado de sacrifício que se perde de dádiva ao outro, certo. Mas a taxa absurda de divórcios que existe hoje em dia também é boa parte porque há uma coisa chamada amor que passou a ser importante nas relações, que não era importante há 50 anos. As pessoas podiam não se amar e continuavam juntas. E eu não consigo perceber como é que isso não pode ser lido com simplesmente desgraça. Não, há divórcios porque o amor passou a ser importante, bolas. Pode ser dizer, ok, o amor passou a ser importante, mas será que as pessoas sabem cultivá-lo da mesma maneira? Não. Será que não se confundem? Será que se esforçam o suficiente? Claro que não se esforçam o suficiente. As pessoas hoje em dia casam-se aos 30 e tal anos, levam uma vida fantástica antes, porque lá está, nós todos temos uma boa vida. Não é? É porreiro não ter filhos. Porquê é que as pessoas têm menos filhos? Porque a vida sem filhos é uma vida do caraças. Nós conseguimos ter uma vida muito, muito divertida sem filhos. Mesmo os avós, hoje em dia, já não são como os de antigamente. Eles não têm a pachorra que tinham para os netos. Se calhar estão aqui, estou a ser injusto. Mas os meus pais não tinham... eu gosto muito dos meus pais, mas eu não acho que eles tenham a mesma paciência para os meus filhos do que os pais deles tinham para mim. Não é igual. E porquê? Porque é porreiro andar a fazer umas viagens por Portugal inteiro e não estar a aturar os putos ranhosos de manhã à noite e a mudar-lhe as fraldas. E isso, quer dizer, quando é que isto é too much? Quando é que isto se transforma em egoísmo e em demasiado centramento? E eu próprio já me penitenciei disso no início da intervenção. Claro que isso pode acontecer. E deve ser combatido. Mas agora, este tipo de subtilezas é que nós não devemos fugir delas para um discurso que muitas vezes é preto e branco e um cavar de trincheiras que não nos aproxima dos outros, que é uma coisa, aliás, pouco católica, não é?